Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns, porque em pleno feriado você está dedicando um pouco do seu tempo para aprender mais sobre você, sobre sua gestão emocional e assim poder impactar a vida de outras pessoas, quer sejam seus familiares e os seus alunos também, porque nada muda, professora, se você não mudar. Então, vamos lá nessa aula de hoje, nas nossas aulas Professora de Valor, nessa série que nós estamos fazendo, e eu vou me apresentar aqui. Eu sou Rafaela Ferreira, professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. E enquanto eu pego o meu chapéu, já pega aí suas anotações, porque hoje nós vamos aprender nessa aula sobre as diferenças emocionais das gerações. E por que eu falo isso, professor? E por que eu estou aqui? Porque eu ensino professoras de valor como você a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Esse é o meu objetivo, ensinar professoras de valores a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E nós vamos começar então com essa aula, as diferenças emocionais nas gerações. Por que isso é importante? Porque nós estamos falando sobre o nosso tear emocional. Semana passada nós falamos sobre dois aspectos desse tear emocional, dos fios que entremeiam nas nossas vidas e nas circunstâncias das quais vivemos. Já falamos sobre a saúde emocional, já falamos também sobre a pandemia. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças emocionais nas gerações e depois nós temos mais dois fios que eu já falei para vocês também anteriormente, que é a tecnologia e a educação. E então vamos começar a entender essas diferenças. Por quê? Pegou aí seu caderno e sua caneta, nós temos, você já deve saber, se não, não tem problema nenhum, eu vou te dar só um apanhado aqui básico das gerações que são estudadas. Nós temos a geração do Baby Boomer, que é uma geração que nós datamos ela no início de 1940. Depois nós temos uma outra geração que é chamada da geração X, que nós datamos de 1960, e depois nós temos uma geração, que é a geração Y, que datamos de 1980. Olha só que legal, 20 anos, aí nós temos uma mudança das gerações e vou explicar o porquê. Mas depois também nós temos uma geração chamada geração Z, que é datada de 1995, e, por fim, não a última, mas a última que eu vou colocar aqui, mas já está sendo estudado outras gerações também, nós temos a geração Alfa, datada aqui de 2010. Olha só a diferença. Aqui a gente já tem uma rápida diferença, tá? 20 anos de diferença uma para outra, e aí já vamos diminuir o tempo. 15 anos e 15 anos, a diferença de uma para outra. Quais são os adventos ou aquilo que aconteceu para que houvesse esses marcos, então, nessas gerações? Aqui foi o final, então, da Segunda Guerra Mundial, e então teve uma explosão populacional. Então, por isso, os baby boomers aqui. Depois, na geração X, nós tivemos o advento dos aparelhos tecnológicos. A televisão apareceu aqui nessa geração. Então, provavelmente, o seu pai ou então o seu avô teve aí nas suas residências a televisão pela primeira vez, porque elas apareceram aqui no mundo nessa época, em 1960. Depois, em 1980, que aí provavelmente é a nossa geração. Por que eu digo a nossa geração? Porque mesmo que você tenha nascido em 1975, 76, mesmo que você tenha nascido em 1973, você ainda era criança nessa época. Mas a geração mesmo que te influenciou, a que você presenciou na adolescência e na juventude, foi a geração Y, a geração de 1980, e que aqui é marcada pelo uso do computador, e do aparelhinho celular, Então, nós temos aqui o computador e o aparelho celular. E depois, em 1990,
1995, o que nós temos para o início dessa outra geração, que é a geração Z? Nós temos os smartphones, né? Aqui nós temos os smartphones. Então, que agora a gente é com o dedo, não é mais teclando. Agora com o dedo você faz as coisas que você quer. E aí, em 2010, nós temos uma nova geração, que é a geração Alpha. Essa geração Alpha nós vamos representar aqui, eu vou representar como um quebra-cabeça, tá bom? Como um quebra-cabeça aqui, porque essa geração Alpha é uma geração um pouco diferente das demais. Então, ela aí está representada como um quebra-cabeça. E essas são as gerações. E olha que interessante, você que está na geração Y, assim como eu, né? Porque eu nasci em 1976, eu nasci no finalzinho dessa geração, mas eu fui praticamente influenciada, formada, educada com a influência da geração Y, né? Da geração Y aqui. E aí o que vai acontecer? Nós temos então toda essa formação aonde nós convivemos com essa e nós ensinamos e estamos convivendo com essa e essa também. Então nós somos uma geração que está ali no meio. Eu tenho as influências da geração X, que foi uma geração aonde era focada no trabalho e tal. Eu tenho essa influência, mas ao mesmo tempo eu tenho que lidar com uma geração que está em formação, e essa aqui, por exemplo, essa geração aqui dos nossos jovens de 28 anos, nossos jovens de 25 anos, se não gosta do trabalho, muda, se não gosta do trabalho, muda. E aí nós aqui no meio do caminho, meio que sem saber o que fazer. Eu olho para trás e vejo meu pai, eu vejo lá o meu avô, né, ou o meu pai mesmo, iniciando numa carreira e se aposentando na mesma carreira. Aí eu olho para o meu filho ou para o meu aluno, né, que já passou por mim, e eu olho que ele fica pipocando de profissão para lá, para cá, porque se eu não gostei eu me adapto aqui, se eu não gostei eu me adapto aqui, e eu tô aqui no meio perdida. Muitas vezes sem saber o que fazer e o que olhar. E aí isso me traz um conflito emocional. Isso traz um conflito emocional, não é só conflito de idade, não. É conflito emocional. Porque nós, professoras, olha só que interessante. Vamos pegar aqui um pouco mais esse foco aqui, tá? Esse foco aqui, ó. Porque nós fomos influenciadas, sem sombra de dúvida. Nós tivemos toda a influência dessas gerações aqui que comentamos. Mas nós trabalhamos constantemente com essa geração aqui, ó. Com essa geração. Essa aqui, nós também já trabalhamos com ela. Nós também já trabalhamos. Essa geração aqui, ela está finalizando, já finalizou, né? Porque essa geração aqui, hoje está com, quem nasceu em 1995, hoje está com 28 anos. Mas se você já é uma professora há mais de 20 anos, você pegou o comecinho dessa geração aqui também. Mas essa geração aqui, ela tá lá no ensino médio, né? O finalzinho aí desse pessoal aqui que está migrando para cá, tá no ensino médio. Mas a maioria dos nossos alunos de Fundamental 2 estão aqui, ó. Quem nasceu em 2010 está com 13 anos. Então nós temos essa geração na qual nós trabalhamos, que estão no ensino médio, se formando e tudo mais, mas nós temos essa geração aqui, ó, que nós trabalhamos com ela também, com muita influência ainda por cima. E essa geração, e depois dela acabou, Rafa, depois dela acabou, a gente pode ir embora para casa? Não. Depois dela já está se estudando uma outra geração aqui e uma outra geração aqui. E olha só que interessante isso. Vale a pena a gente olhar, já que a gente está aqui, né, mexendo aqui com os nossos inscritos. Diferença entre essa e essa geração, 20 anos. Entre essa e essa geração, 20 anos. Entre essa e essa geração, 15 anos. Entre essa e essa geração, 15 anos. Deu para perceber o que vai acontecer com as próximas gerações?
Já prestou atenção no que vai acontecer? O tempo de mudança comportamental ou influência vai diminuindo, vai diminuindo. E isso significa que a minha probabilidade, a sua probabilidade, por estarmos classificadas nessa geração Y, a probabilidade nossa é que nós tenhamos mais gerações para conviver ainda. Isso é bom, né? Porque queremos viver aí e nós queremos ver as outras gerações chegando também. Sim, mas para ver as próximas gerações chegando, nós precisamos entender o nosso emocional. Por que eu friso isso? Porque não adianta nada, professora, você querer cuidar das próximas gerações ou então entender a cabeça das próximas gerações, ou sentimentos, ou como as gerações se comportam, se você não tiver a base de entendimento da sua geração. Porque ela é uma parte fundamental da sua formação, da sua forma de ver o mundo. O jeito que o mundo é visto por quem pertence a essa geração é uma. A forma que o mundo é visto por quem pertence a essa geração é outra. E assim consecutivamente. Então, o jeito que você vê o mundo é diferente do jeito que o seu aluno vê o mundo. E aí, o que nós queremos muitas vezes fazer? Enfiar por goela abaixo o meu mundo na visão do mundo do meu aluno. Aí não dá. Aí não dá. Aí começa, vamos trazer isso de forma bem prática, mas bem prática mesmo. Aí começa a ficar enfadonha as nossas aulas. Por quê? Porque o nosso aluno é todo tecnológico. E aí eu chego lá como professora, com meu livrinho na mão, abro na página tal, e aí fico lendo o livro. Não funciona. Aí você olha para trás assim, tem um aluno ali conversando, outro aluno ali conversando, outro aluno ali conversando, um aluno ali dormindo. Por quê? Porque eles ficaram jogando até mais tarde. E aí estão com sono na sua aula. Ah, sim. Mas também, muitas vezes, porque o jeito de ensinar é o jeito que você aprendeu com quem te influenciou no passado. Eu aprendi, eu fui educada por professores que eram da geração X. Eu aprendi, eu me formei por professores da geração X. Meu pai e minha mãe são da geração X. Meus avós são da geração Baby Boomers. Ok, isso é muito provável que se você tem a mesma idade que eu, uma idade parecida, que isso seja a mesma coisa, a mesma realidade. Só que aí quando nós nos formamos como profissionais, como professoras, o que acontece? Nós somos colocadas diante dessas gerações aqui, nas quais eu preciso lidar com elas todos os dias. Ah, mas Rafa, isso é natural, isso é normal, todo mundo faz isso. Não é todo mundo que faz isso, gente. Não é, professora, você sabe disso. Pegue aí o seu cônjuge, por exemplo, que não trabalha muitas vezes dentro da escola. Ele trabalha, sim, com outros profissionais, com outros adultos que fazem parte da mesma geração dele. Você trabalha com outros adultos que fazem parte da sua mesma geração, que são as suas professoras, colegas de trabalho, mas você trabalha diariamente com uma geração nova. Não é todo profissional que faz isso. Ah, mas o médico pediatra atende a geração alfa. O médico pediatra atende a geração alfa, mas ele não trabalha com as mesmas crianças todos os dias, 5 horas por dia. Ah, mas o psicólogo atende criança também. Atende, mas ele não trabalha com a mesma criança todos os dias.
5 horas por dia. Você sim. Então, professor, entende uma coisa que eu quero deixar muito clara para você. Você precisa se fortalecer, ser forte emocionalmente para poder observar, para poder se cuidar e para poder ter base emocional para lidar com essas situações. Porque eu vou trazer quais as características que essa geração aqui tem de positivo, mas quais são os pontos fracos que essa geração também tem. Porque essa geração aqui é uma geração que está no meio do caminho. Aqui, ó, meião do caminho. Eu tenho 2 para trás aqui, tem 2 para frente. E nós estamos ali no meião do caminho. E aí, muitas vezes, a gente se perde. Não o caminho, mas a gente se perde emocionalmente. Então, vamos lá. Vamos primeiro, antes de entender as gerações, nós precisamos entender a nossa geração. Então vamos entender algumas características que você pode buscar depois aí, se aprofundar nessas características, mas características básicas da geração Y, tá? A geração Y, ela é marcada pela, o advento da internet e pela expansão da globalização. Isso aí foi um marco para nós nessa geração Y. Apesar da tecnologia não ser acessível para toda a população, mas ela já estava presente, tá? E aí, com o acesso a essas informações, o que vai acontecer? Nós vamos ter mais segurança financeira e uma visão política global do mundo. E isso favorece muito. Isso vai favorecer muito a nossa segurança também. Isso vai nos tornar uma geração flexível. Talvez uma flexibilidade que faça assim, né? Mas uma flexibilidade igual um Y mesmo, não um X que tá lá com os 2 pezão dele no chão. Não, X tá lá, os 2 pezão no chão. Nós aqui, um pé aqui, a gente vai lá. Talvez uma geração mais equilibrista, né? Trazendo essa ideia daí da flexibilidade, porque as anteriores eram muito arraigadas. Isso é verdade. Pega lá, né? Seu pai, seu avô fundaram empresas e continuaram nela até o falecimento. As novas gerações, gente, pula de empresa para empresa, pula de emprego para emprego e assim vai. E nós ficamos no meio do caminho muitas vezes. Mas vamos continuar. Na geração Y, nós temos aí a nossa formação, né? A nossa raiz, vamos chamar assim, a nossa raiz, os nossos exemplos vieram então dessas gerações aqui anteriores. Esses foram os nossos exemplos. Tenha isso sempre em mente, tá? Porque você não é uma professora quando você pisou na sala de aula pela primeira vez. Você é uma professora desde quando você sentiu isso por vocação. E aí, quando você sente isso por vocação, você vai se habilitando, criando habilidades para isso. E ao criar habilidades, você vai tendo toda a sua estrutura, tanto cognitiva quanto emocional, para se formar. E quem é que vai te dar essa estrutura? As gerações anteriores. Vamos lá, que mais que nós temos nessa geração? Essa geração também, ela é marcada por questões, né, como a identidade de gêneros, como as flexibilidades que acontecem, a sustentabilidade, assim por diante. E aí, ok, essa é a nossa geração. Olhamos para lá, pegamos isso e aí nós vamos ter que lidar com essa nova geração aqui, tanto com a geração Z quanto com a geração alfa. Aí a gente vai olhar um pouquinho agora para a geração Z e alfa. A geração Z e alfa nem se fale, né? Nem se fale. As identidades de gênero muito mais arraigadas nessa geração Z, a sustentabilidade também, o cuidado com o meio ambiente, os movimentos sociais, os apoios às minorias. Nessa geração Z aqui, isso aflora de uma forma muito forte, tá? E eles aqui, a geração Z, estão extremamente ligados às redes sociais. Nós também, mas nem tanto quanto eles, tá? Nós também, mas nem tanto quanto eles. Outra característica aqui que a geração Z tem
e que nós também temos, mas eles têm mais, mas isso também nos influencia, é a questão do imediatismo. Imediatismo e ansiedade estão muito presentes aqui na geração Z, tá? Tanto que eu vou até pôr aqui, ó. Imediatismo e ansiedade. Isso aqui está muito presente nessa geração. Isso nos influencia também, porque nós estamos convivendo com eles. E aí, o que mais que nós temos aqui nessa geração? Por que nós temos esse imediatismo, essa ansiedade? Pelo uso da internet, pelas redes sociais, é tudo para ontem, e assim vai, né? Que mais? Nós temos também essa nova geração que está ali, ó, a alfa, né? Essa geração alfa aí, que ela nasce depois de 2010, que são os nossos alunos aí de 6º ano para baixo, e eles são colocados numa classificação de uma geração mais inteligente do que as anteriores, com uma resolução com uma facilidade de resolução de problemas muito mais rápidas. E aí a gente pergunta assim, mas por que isso? Ah, porque eles são gênios, eles são mais inteligentes? Não, porque nessa geração aqui nós temos mais estímulos sensoriais, mais estímulos visuais, mais estímulos auditivos. Nós temos muitos mais estímulos do que todas as gerações passadas. Se isso é benéfico ou não, isso depois a gente vai falar mais para frente, em um outro momento. Mas o que eu quero que você entenda é que essa geração, ela tem uma facilidade de resolver problemas muito mais fácil, porque a quantidade de estímulos que ela recebe é muito maior. É uma geração que nós falamos que é a geração que já nasce conectada. Por quê? O smartphone para eles é a mesma coisa que a TV para nós. Quando a gente nasceu, nós tínhamos lá na casa dos nossos pais, provavelmente tinha um aparelho de televisão. Esse pessoal aqui de 1995, aparelho de televisão parece quadro pendurado na parede, gente. Porque aqui, na minha época, era uma televisão na sala. Nessa época aqui da geração Z, é uma televisão quase em cada cômodo, não é? No quarto, na cozinha, na sala, a televisão parece quadro agora. E nessa geração alfa, então, eles já nasceram conectados, eles sabem até fazer selfies pequenininhos, sabem filmar, sabem fazer coisas dali que você fala, gente, é tão pequenininho, já sabe fazer assim, ó, na tela do computador, né? Na tela do computador não, na tela do smartphone. Por quê? Porque é normal, faz parte da geração. E nós temos que olhar para isso com uma certa naturalidade, porque isso é a formação das gerações. Isso aqui é a formação das gerações. Aí eu só fico imaginando, né? A cabeça, muitas vezes, dos nossos bisavós ou dos nossos, dependendo da sua idade ainda, avós, que são dessa geração aqui, ou aqui meados dessa aqui, o quanto que eles precisam ser maleáveis para entender e ver tudo isso. Por isso que existe sim os conflitos de gerações, mas não é os conflitos das gerações que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando das diferenças emocionais. Por quê? Porque quando você olha para isso, é esse o seu aluno que você trabalha ali constantemente. E muitos de nós, né, educadoras aqui, às vezes nós esquecemos disso. Rafa, você está falando para mim que a criança de hoje não é igual à criança de 20 anos atrás? É isso mesmo que eu estou falando para você. A criança de hoje não é igual a essa criança aqui, que não é igual a essa criança aqui, que não é igual a essa criança aqui, e que não é igual a essa criança aqui. E muitas vezes nós queremos colocar o mundo dessa criança aqui nesse mundo aqui. E aí nós ficamos frustradas porque muitas vezes não cabe esse mundo infantil aqui nesse mundo infantil aqui. E nós temos que ter sabedoria emocional para entendermos isso e saber conviver com isso também. Então, vamos lá.
Quais são os principais ganhos quando você conhece a sua geração? O principal ganho quando você conhece a sua geração é 2 depoimentos como esse aqui que eu trouxe para vocês. Olha, da Eliette, ela diz assim, ó: com a correria do dia a dia, nós acabamos deixando de lado os cuidados para nós mesmos. Cuidamos tanto dos outros que também precisamos cuidar de nós, nos vários sentidos, até mesmo emocionalmente. Então, quando eu vou olhando para mim, olhando para minha geração, eu vou entendendo que eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, porque essa geração aqui que está no meio do caminho, ela tem alguns percalços. Ela tem os seus pontos fortes, mas ela também tem seus pontos fracos. E se eu não souber lidar com isso, eu vou causar em mim uma sobrecarga emocional desnecessária. Olha esse outro depoimento aqui, que eu falei que eram 2, né? Olha esse depoimento da Aline Daniele aqui. Ela colocou que ela tem aprendido muito a se observar e também a observar ao próximo. E com isso tem se sentido mais leve e me sinto mais leve. Tenho aprendido a lidar com os meus conflitos do dia a dia, tanto no trabalho quanto na minha vida pessoal. Eu observei estar mais paciente com o próximo, pois aqui também aprendi a me colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo. E isso é muito bom. Essa aqui foi o depoimento da professora Aline Daniele. Então nós precisamos, sim, primeiro, aprender a cuidar de nós, para assim cuidarmos também do próximo. E essa clareza tem que ficar bem estampada na nossa visualização, porque nós estamos no meio. Nós estamos no meio do caminho. Nós fomos influenciados por eles e nós trabalhamos e nós influenciamos esses aqui também. Porque é essa aqui, ó, a classe profissional que está em ativa. É essa aqui a classe profissional que está na lida. É essa aqui a classe profissional que mais está adoecendo. Duro ouvir isso, né, professora? Mas é verdade. Tem uma pesquisa foi feito pela Willowbrick, tá? E eles entrevistaram professoras de 23 a 40 anos, que está ali, nessa geração mesmo, na geração Y. E aí, o que foi relatado nessa pesquisa? Um índice assustador. 95% das entrevistadas sofre com burnout. Burnout, a síndrome de burnout, é a síndrome da exaustão. Exaustão física, mental e emocional. 95% das professoras entrevistadas sofrem com burnout. E dessas entrevistadas, 75% o que mais sentem é uma exaustão mental. A exaustão mental. A síndrome de burnout é o esgotamento emocional, físico e mental. Parou, não vai mais, mesmo que você queira. Você ama aquilo que você faz, você vai, mas não dá mais, você não aguenta. Acabou, o pavio da vela acabou. E 75% sentem que isso tudo começa aqui numa exaustão mental. E aí vem, né? E essa pesquisa também, uma pesquisa depois feita agora em 2021, feita pelo ambiente escolar, pela Nova Escola, ela fez a seguinte pesquisa. Ela entrevistou também várias professoras e aí montou um gráfico. E quando a gente olha para esse gráfico, a parte maior do gráfico mostra ali professoras sofrendo por depressão, ansiedade e síndrome de burnout. Pesquisas separadas, feitas em momentos separados, mas os resultados são iguais. Essa pesquisa feita pela Nova Escola. E aí você pergunta assim, mas Rafa, por que isso acontece? Eu vou te contar. E quando você descobre o porquê que isso acontece, você pode até ficar boquiaberto.
Porque muitas vezes nós queremos ser quadros como esse. Talvez você não esteja enxergando muito bem o quadro aqui, mas aqui são deusas gregas, as deusas maravilhosas gregas. E aqui eu tenho soldados mortos. Deusas gregas, lindíssimas, e aqui soldados mortos. Esse quadro aqui é um quadro do romantismo, aonde eu tenho lá as deusas do Olimpo, lindas, maravilhosas. Mas a hora que eu olho ali embaixo, eu tenho soldados mortos, soldados que não aguentaram mais, soldados que perderam a vida. Mas o que eu quero dizer com isso, professora? Sabe por que nós agimos dessa forma? Porque essa geração Y aqui, ó, ela tem na realidade, ela tem duas atitudes que ela desenvolve. Por que ela vai desenvolver isso? Ela desenvolve essa atitude porque ela quer? Não. Ela desenvolve essa atitude porque ela sofreu influências dessa geração X e ela sofreu influências da geração bebê aqui. Ela sofreu essas influências. E essas influências foram arraigadas e isso se torna de nossa responsabilidade, mas duas características que nós temos e por isso que nós vamos caminhando para esse adoecimento é porque nós somos. Você vai até estranhar o que eu vou escrever aqui, mas você vai entender. Nós somos otimistas e idealistas. Mas, Rafa, não é bom ser otimista e ser idealista? É bom, é muito bom, só que na dosagem certa. Ser otimista e ser idealista é fantástico, mas quando isso é em excesso, isso é extremamente prejudicial, porque vale muito mais você ser o quê? Realista. Ser realista, uma realista esperançosa. Mas não uma otimista descabida e nem uma idealista que vive no mundo aí achando que o mundo das deusas, o mundo das fadas é um mundo possível de se alcançar. Ser realista, sim. Esperançosa é excelente. Mas olha só o que é ser um otimista e um idealista. Olha as características que talvez você apresente e nem se dê conta. Eu vou ler aqui algumas coisas para você, tá? Ó, ser um otimista e ser uma idealista, o que acontece? Aumenta as suas expectativas profissionais em relação à sua carreira e, consequentemente, você sofre muita frustração. Você acredita que tudo vai melhorar ou que a situação não está tão ruim assim. Com isso, fica adiando as suas decisões. Você acredita que a realização e a felicidade no trabalho são fatores essenciais. E também que a felicidade está na satisfação dos prazeres em ter coisas. Essa aqui é uma das gerações que mais coisas tem. Olha tudo que você tem hoje dentro da sua casa, dá uma comparadinha na casa dos seus pais, na casa dos seus avós. Dá só uma comparada para ver. Ah, mas eu preciso, não estou levando isso ao mérito. Você pode precisar, ok. Mas entende? E isso aqui é um padrão de geração. Isso é um padrão de geração. Então, eu acredito que a felicidade está na satisfação dos prazeres em ter coisas. Eu acredito que a realização e a felicidade no trabalho são fatores essenciais. Eu acredito que tudo vai melhorar. Ou que a situação não está tão ruim assim, não. E aí eu fico adiando as decisões. E também eu tenho a expectativa profissional em relação à minha carreira. E aí, consequentemente, eu fico sofrendo muitas frustrações. Então, nós precisamos sim ter essa clareza.
Por que nós temos que ter essa clareza? Por tudo aquilo que nós já conversamos. Nós fomos influenciados, e nós influenciamos e convivemos. Fomos influenciamos e convivemos com outras gerações. E aí você pode perguntar, mas como isso pode ser resolvido? Como que eu posso encontrar uma solução? Eu consigo encontrar uma solução sozinha? Buscando coisas aleatórias? Professora, você precisa de um direcionamento. Sim, um direcionamento. Um direcionamento de gestão emocional. Um direcionamento de como gerir as suas emoções. De como entender os seus pensamentos. De como mudar as suas crenças e os seus valores que te limitam. Como escolher e como agir em prol daquilo que você está escolhendo, em prol dos seus objetivos, e a se sentir realmente realizada, alinhando seus sonhos com o seu propósito de vida. Porque pegar uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa acolá, pegar uma meditação aqui, pegar um livro de autoajuda aqui, pegar um exercício físico aqui, pegar um yoga aqui, pegar uma aula de crochê aqui, pegar uma aula de pintura aqui, pegar uma aula disso, pegar uma aula daquilo, e achar que isso vai resolver teu problema, não vai. Não vai. Não vai. Isso só vai ser um paliativo. Mas ser forte emocionalmente tem que começar de dentro para fora. É de dentro para fora. É aprendendo a gerenciar as suas emoções básicas. E aí sim, ir se fortalecendo. Senão vai ficar parecendo uma deusa grega. Aonde por fora tá linda, maravilhosa, mas por dentro tá deprimida. Por dentro está lá acabada, por dentro está com uma sobrecarga imensa. E muitas vezes nós nos esquecemos de algo tão simples, né? Não sei se vocês lembram de algum filme que mostra a aeromoça lá dando as instruções para o voo, ou nos voos que você já fez alguma vez, aonde a aeromoça chega lá e fala assim: senhores passageiros, em caso de turbulência, se as máscaras caírem, coloquem você primeiro, coloque em você primeiro e depois coloque no outro. Não queira ajudar o outro sem colocar primeiro em você aquilo que você precisa. Então, professora, não adianta a gente querer entender, ou a gente querer acolher, ou a gente querer solucionar problemas dessas próximas gerações se nós não estivermos bem, se nós não soubermos o que nós sentimos e como nós sentimos. Porque nós estamos aqui exatamente nessa geração do meio. E aí nós temos aqui algumas coisas que nos impactam de forma direta, porque nós precisamos hoje ser exemplos e sermos fortes emocionalmente e não só capazes profissionalmente. Porque capazes profissionalmente você sabe que você é. Mas você precisa aprender cada vez mais a ser forte para lidar com o pai e com a mãe que chegam lá para fazer uma reunião com você e que te desestabiliza. Você precisa ser forte emocionalmente para saber lidar com o seu aluno que te tira do sério. Você precisa ser forte emocionalmente para aprender, para entender aquele seu aluno que fica lá nem ligando para a sua aula porque ele está fazendo outras coisas. Você precisa aprender a ser forte emocionalmente quando você passa por um desrespeito em sala de aula. Você precisa aprender a ser forte emocionalmente para lidar com as cobranças burocráticas que existem na sua profissão, sim, e que muitas vezes você não gosta de fazer, mas você precisa fazer, como muitas vezes corrigir prova, entregar notas e tudo mais. Você precisa ser forte emocionalmente para muitas coisas. E para principalmente sair da estatística. Você precisa ser forte emocionalmente para sair dessa estatística de exaustão mental, física e emocional, que é a síndrome de burnout. Você precisa ser forte emocionalmente para sair das estatísticas aí que as professoras estão enfrentando. Quantas e quantas professoras enfrentam aí situações de crise de ansiedade, de crise do pânico, de estresse, a elevado nível de estresse. Temos que sair dessa estatística.
Só que como é que a gente sai dessa estatística? Tem que começar em nós, de dentro para fora. E aí, como lidar com isso, né? Quer saber os pontos fracos que essa geração tem e que essa geração sofre, que você, por consequência, também sofre? Anota aí. Primeiro, um ponto fraco que essa geração tem é a instabilidade emocional. Nós temos falta de inteligência e maturidade na parte das nossas emoções e da forma de comunicação interpessoal. E isso leva a sérios problemas, tanto pessoais quanto profissionais. Sim, nós oscilamos. Sim, nós oscilamos. Ai, oscila, porque você olha para trás aqui e você vê, né? Pais e mães ali, profissionais mais velhos, estáveis na carreira. Aí você olha para essas aqui, você vê uma instabilidade ali que fica pipocando de lugar para lugar, isso para isso, aquilo para aquilo, principalmente essa geração Z, e aí você fica lá. Você não sabe se você vai para cá, você vem para cá, você vai para cá, você vai para cá, e isso te dá instabilidade emocional. Nós sofremos também de imediatismo. Sim. Por quê? Porque nós temos um contato e nós estamos aqui, gente, nós estamos vivendo. Todo mundo passou por 1995. Nós temos smartphones. Nós sofremos também, daquilo que eles sofrem, de imediatismo e de ansiedade. Nós sofremos com isso também. Tudo tem que ser para ontem. A ansiedade é uma dos tops 1 aí que as professoras também têm. Crise de ansiedade. Quantas e quantas professoras não tomam medicamento? Para quê? Para poder dar uma regulada. Ou o medicamento é preciso? Muitas vezes sim. Mas só o medicamento resolve? Não. Precisa também de acompanhamento e de gestão emocional. Porque a cabeça da professora, ela está aqui, mas ela já está pensando lá na festa do Dia das Mães, ela já está pensando lá na festa da música que ela tem que ensaiar lá para a festa junina, ela já está pensando lá no Dia dos Pais, que é depois de julho, ela já está pensando lá na frente. Mas ela está aqui no hoje. Então a cabeça dela está lá, mas o corpinho está aqui. E isso causa o quê? Ansiedade. Porque ela leva o emocional para lá, para o futuro. Também essa geração sofre por falta de foco, porque nós temos energia, nós queremos fazer, nós nos sentimos dispostas a fazer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquele outro, eu quero fazer aquele outro, aí eu quero fazer um monte de coisa. E aí, onde está o meu foco? Perdeu o foco, falta de foco, porque a gente quer muitas vezes abraçar o mundo inteiro. E outra coisa que nós temos também é a falta de resiliência. Demoramos para voltar ao nosso estado original. Não somos resilientes. Essa geração aqui, ela não é resiliente. Nós precisamos desenvolver essa habilidade. E também nós temos dificuldade de criar raízes. Por que nós temos dificuldade de criar raízes? Esses aqui criaram raízes profundas. Nós temos dificuldade de criar raízes. Por quê? Porque às vezes a gente está querendo sair, né? Tirar a nossa raizinha do chão, porque a gente olha para esses outros aqui e fala, nossa, olha só como eles estão fazendo, vamos fazer igual. E aí a gente fica também com essa ideia, porque a falta de foco e o imediatismo nos faz ter poucas raízes e pouca consistência também. Ah, Rafa, mas eu não sou assim. Pode ser que você não seja assim, mas essa geração é assim. E aí, muitas vezes, nós estamos em alguns momentos ou em vários momentos da nossa vida, bem por fora, mas por dentro, carregando uma sobrecarga que muitas vezes nós nem entendemos. Isso aqui é uma clareza cronológica. Então, é muito importante investir na sua gestão emocional. E para isso, eu te convido a 2 coisas bem simplesinhas, tá? Olha só, se inscreve no nosso canal, dá o likezinho
e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Compartilha, porque quanto mais clareza nós tivermos, melhor é. E aqui, ó, estão as nossas redes sociais também, podcast, Instagram e Facebook, porque todos os dias nós colocamos uma mensagem lá para você, um post para você, para que você possa se sentir acolhida e amparada também. Porque você já sabe muito bem, professora, que 25 segundos é tudo o que você precisa. E eu te aguardo na nossa próxima aula.